Olá, senhor usuário civil. Meu nome é Henrique Rank, eu sou consultor civil. Venho hoje apresentar mais uma das funcionalidades que o Sistema Sigma disponibiliza. Para o download do sistema, você pode estar acessando www.centralsigma.com.br e realizar o mesmo gratuitamente. Hoje estarei apresentando o módulo Mão de Obra. No módulo Mão de Obra serão cadastradas todas as funcionalidades relacionadas aos funcionários que atuarão na nossa empresa, atuarão especificamente no módulo de manutenção, na área da manutenção. O primeiro cadastro do módulo Mão de Obra que nós temos é o cadastro de área executante, onde poderão ser cadastradas as áreas que os funcionários irão atuar. Podemos cadastrar as áreas executantes mecânicas, área elétrica, hidráulica e aí por diante. Depois nós temos o cadastro de origem, que nós vamos colocar qual é a situação do funcionário dentro da nossa empresa. Então podemos cadastrar se o funcionário tem uma origem efetiva, uma origem estagiária, temporário, terceirizado, contratado. São algumas possíveis origens para cadastrar. Depois disso, nós temos o cadastro de função, onde nós vamos, então, juntar a origem com a área executante. Então, nós vamos cadastrar a função que o funcionário exerce, por exemplo, um mecânico de manutenção, e vamos dizer que esse mecânico de manutenção pertence à área executante mecânico e é de origem efetiva. Ou seja, ligamos os cadastros anteriores a este cadastro. Ligamos a função com a origem e a área executante. Após o cadastro da função, nós temos o cadastro de plantão anual, que é relacionado ao turno que o funcionário trabalha. Então, nós temos aqui o botão plantão anual, onde nós vamos cadastrar os turnos dos funcionários que não têm uma rotina fixa de trabalho, que é mais direcionada a funcionários terceirizados. E aí nós temos a escala de trabalho, e essa sim é relacionada para os funcionários que têm uma escala fixa. Então nós podemos cadastrar os horários em que os funcionários trabalham, né? Horário inicial até o intervalo, e depois volta do intervalo até o final do turno do funcionário. Também temos o botão plantão por escala, onde nós podemos cadastrar plantões por escalas de funcionário que trabalham em turnos de 12 por 36, por exemplo. Então, nós podemos utilizar esse botão plantão por escala para cadastrar esse tipo de turno de funcionário. Temos o botão ausências, onde nós podemos incluir as ausências dos funcionários, quando então eles estão faltando por determinados motivos, férias, doença, certo? E com isso nós podemos consultar a disponibilidade de mão de obra por área executante em determinado período. Então nós temos aqui a disponibilidade da mão de obra dessa área executante mecânica. Certo? Temos a disponibilidade por dia, por área, por origem, e também disponibilidade por funcionário. O sistema já está descontando essas ausências, caso forem incluídas. Temos o botão equipe, onde podemos cadastrar equipes para determinado tipo de serviço, uma equipe para manutenção preventiva, por exemplo. Cadastramos a equipe e vinculamos os diferentes funcionários que farão parte dessa equipe. Botão ferramentas, onde podemos cadastrar as ferramentas utilizadas pelos funcionários. Então podemos cadastrar chave de fenda, latímetro, martelo, alicate, né? As diferentes ferramentas que os funcionários irão utilizar. E nesse cadastro nós podemos incluir a quantidade de ferramentas que nós temos na nossa empresa, para que depois nós podemos, a partir dessa quantidade geral, incluir as quantidades específicas para cada um dos funcionários em que iremos cadastrar. Temos a estrutura funcional, onde podemos pegar uma determinada área executante e visualizar toda a estrutura dessa área executante. Área, origem, função e funcionário.
e o botão datas, onde podemos cadastrar todas as datas em que a empresa não vai trabalhar. Temos o cadastro rápido de finais de semana, caso a empresa não trabalhe nos finais de semana, o sistema lista todos esses sábados e todos os domingos automaticamente. E para cadastrar uma data especial em que a empresa não vai trabalhar, seja um feriado regional, seja algum motivo especial da empresa, o usuário terá que selecionar a data em questão, dar um enter e aí colocar o motivo dessa data ser uma data em que a empresa não vai trabalhar. E aí sim nós temos o cadastro específico do funcionário, onde então nós vamos cadastrar o funcionário com o código de matrícula dele, vamos colocar as informações relacionadas a ele. Colocamos o nome do funcionário, temos a abreviação do funcionário, a data de admissão desse funcionário, demissão, caso o funcionário for demitido, podemos incluir aí, homem hora dia e homem hora mês, o sistema vai pegar automaticamente do plantão do funcionário, que incluiremos em seguida, e aí a função que o funcionário vai exercer. Mecânico de manutenção, esse aqui, por exemplo, está na área mecânica e é de origem efetiva. E aí nós temos também o espaço para preenchimento de dados pessoais do funcionário, como endereço, RG, cidade, CPF. E um campo obrigatório, que é o campo tipo do funcionário, que nós temos a opção administrativo, caso o funcionário trabalhe na manutenção, mas é na área administrativa, ou seja, não atua em ordem de serviço. Opção do tipo do funcionário mantenedor, e esse sim vai estar atuando em ordem de serviço, em ordem gerada pelo sistema, e o operador é o funcionário responsável por operar a máquina, certo? Também não vai estar trabalhando em ordem de serviço. Mas nós podemos ter a opção de selecionar mais de uma opção para esse tipo de funcionário. Então nós estamos dizendo que o funcionário é operador, mas trabalha em ordem de serviço, é mantenedor também. Depois, na aba plantão do funcionário, então nós vamos estar incluindo o turno que o funcionário trabalha, seja ele um turno fixo, nós selecionamos aqui. Se for de um turno anual, um plantão anual, somente marcamos plantão anual e fazemos a escolha das datas e do horário que o funcionário vai trabalhar pelo botão plantão anual na tela principal do módulo mão de obra. Depois, as ferramentas, nós podemos incluir então a quantidade de ferramentas que os funcionários utilizam, podemos selecionar aqui a ferramenta e dizer quantas dessa ferramenta o funcionário vai utilizar. E com essa inclusão de ferramentas, nós temos a opção de imprimir um termo de responsabilidade, onde nós temos aqui um termo padrão, gerado pelo sistema, e podemos incluir outras descrições nesse termo de responsabilidade. Então, nós podemos excluir algumas dessas informações e incluir informações caso queremos que nós colocar as nossas informações nesse termo de responsabilidade. E com isso, nós podemos imprimir, o sistema vai apresentar a listagem das peças, o termo de responsabilidade descrito previamente e os campos para assinatura do funcionário responsável e da empresa. Podemos também consultar as OS trabalhadas dos funcionários, depois que o sistema já estiver rodando. Podemos incluir cursos do funcionário, algum curso de especialização que o funcionário realizou, podemos incluir nesse cadastro do funcionário. Temos o banco de horas, onde o sistema vai pegar o total de ausências e o total de horas extras e vai nos definir o saldo de horas desse funcionário. Área de atuação, podemos indicar se esse funcionário tem uma área de atuação centralizada e aí sim indicar qual é o setor que esse funcionário trabalha, qual é o setor centralizado dele, ou descentralizado, aí podemos incluir diversos setores para esse determinado funcionário. Temos o botão a aba Equipe de Apoio, onde podemos incluir alguns funcionários que poderão ser os funcionários de apoio desse funcionário selecionado. Funcionários com mesmas características, mesmas capacidades técnicas que esse funcionário para estarem substituindo ele eventualmente, caso esse funcionário estiver indisponível na empresa ou realizando outro serviço. Então podemos incluir funcionários com mesmas características, mesmas capacidades técnicas desse funcionário nesse cadastro de funcionário para depois poder utilizar esse mesmo funcionário em um determinado serviço para realizar. Esse seria o cadastro de funcionários nesse botão mão de obra. Então temos aí
apresentada a funcionalidade de mão de obra, com todos os botões relacionados a ele, focado no botão funcionário, onde todos estarão interligados. Então, fico por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, você pode estar entrando em contato conosco através do site www.centralsigma.com.br, onde também poderá fazer o download do sistema gratuitamente. Obrigado e até lá.